Bom dia, pessoal. Hoje, então, continuando essa série O Futuro que Preparam para Nós, eu vou comentar de Júlio Verne. Eu separei aqui o material das obras dele, não todas as obras, porque o cara escreveu bastante coisa. Fiz uma. Eu também, por exemplo, eu não vou comentar do 20 mil léguas submarinas. Até vou comentar, mas não tanto, porque não é. A ideia não é tanto focar nessa obra para ficção espacial, mas ela tem algumas coisas interessantes sobre o estilo e o que o Verne faz com a escrita dele. Mas não é tão foco dela. Vou até comentar, mas não é tanto foco. O Verne, ele é anterior ao Lewis, tá? Ele escreve anteriormente ao Lewis. E por que que eu não comecei com o Júlio Verne e comecei com o Lewis? Porque o Lewis e o Wells, na minha percepção, as duas obras que eu comentei, né, o primeiro Homem na Lua e o Além do Planeta Silencioso, elas sintetizam muito melhor a discussão da ficção científica, da ficção espacial, a ficção espacial acaba se tornando o, a- o estilo literário mais próprio da ficção científica, né? Porque ela acaba consolidando as outras temáticas também em si. Isso é o que a gente vê muito em Star Trek, porque tu tem o androide lá, o Data, e Star Wars também tem isso com os androides, mas Star Wars eu não estou considerando tanto ficção quanto fantasia, porque ele não tem a mesma ideia temática de outras obras. Mas enfim, o Lewis e o Wells, então, pela minha leitura, eles sintetizam melhor essa disputa. Talvez daqui a algum tempo eu faça uma nova releitura desta história da ficção e proponha outros autores. Pode ser, não sei. Então, não, eu peço essa compreensão. O Júlio Verne, muitas das obras que ele faz, eu chamei de fantasias da ciência, não no sentido pejorativo. É importante entender uma coisa. Boa parte das obras de fantasia, elas têm um cunho moral. Ou assim, boa parte daquilo que nós chamamos de obra de fantasia tem um cunho moral. Penso que o exemplo mais típico que o pessoal costuma dar é o dos irmãos Grimm. Por quê? Porque são contos com caráter moralizante. Tu diz para o Chapeuzinho Vermelho, ou contra o Chapeuzinho Vermelho, é para dizer para as crianças não andarem sozinhas na floresta. Tá? Então tu tem essa ideia. Essa moralização não é necessariamente de bem ou de mal, ela pode ser uma moralização de costumes. Tá? Então, moral tem essa relação com costumes, não necessariamente com bem ou mal neste contexto. Quando a gente vê as fábulas, né, que tem muitas vezes os animais se comportando como humanos, isso tem essa mesma dinâmica. Então, quando eu estou falando de fantasias de ciência, eu estou falando geralmente, assim, neste caso específico, eu estou comentando essa questão que tu tem uma parte moral. E aí, então, vamos aos comentários das obras. É, Muitas pessoas devem lembrar do Volta ao Mundo em 80 Dias. Volta ao Mundo em 80 Dias, ele começa porque basicamente tu tem lá, como é que é academia, sociedade, deixa eu ver, fechar aqui a anotação. Um clube, eles estão numa reunião do Clube da Reforma. É, e aí, o protagonista, qual é o nome? Phileas Fogg, né? Ele é um cavaleiro inglês, vivendo uma vida solitária em Londres, e daí ele tem a vida dele movida pela matemática, né, pela precisão. E aí, um dia, ele contrata então um Passaport, que é o filme mais recente, é o Jack Chan, não é um francês, né? Mas enfim, eu vou entrar no mérito. E aí, sabendo de uma notícia que, com base na inauguração de um novo setor de ferrovia na Índia, é possível viajar ao mundo em 80 dias. E aí ele faz uma aposta, que basicamente é o seguinte, o pessoal começa a discutir. Não, não é possível. Hoje dá para dar a volta ao mundo em muito menos tempo, tá?
ok? Então pense o seguinte, isso daqui tem relação com o contexto da época. Na época, isso daqui seria muito rápido. E boa parte da viagem ela é feita por mar, né? Ou assim, é, talvez a expressão adequada não é dizer por mar. Por quê? Porque tu não tem como atravessar o Oceano Atlântico e o Pacífico por terra. Mas considerando a extensão de Londres até já Hong Kong, vai chegar em Japão. Então muito desse trajeto que poderia até ser feito por terra, salvo para o Japão, né, que é um arquipélago, mas ele vai fazer por água. Tá? Ele faz por terra a parte da Índia, principalmente. Mas ele faz muito por mar. Ele vai de Londres até o sul da Itália, de lá ele pega um navio, vai pelo canal de Suez, vai até Mumbai, Mumbai, aí vai de lá até Calcutá, ou seja, a Índia, ao invés de ele passar por baixo, ele passa por cima, né, ou seja, pela terra, vai pular a água até Hong Kong e tal. Então, é aquele trecho lá que inaugurou, que no final descobre-se que não está totalmente pronto, mas ainda assim se descobre. E aí ele vai acontecendo outras coisas. O que acontece é o seguinte: quando eles chegam atrasados, tá? Só que o que que acontece? Isso também mostra no filme. O mordomo dele foi adiantando o relógio deles 1 hora porque eles estavam se deslocando no sentido de oeste a leste. Então ele ia adiantando o relógio. No final das contas, eles tiveram a percepção de terem viajado 80 dias, mas para Londres ainda não tinham viajado. Então ali tem que a gente pode chamar de uma mágica da ciência. Tá? E esse é o ponto de trocadilho, ponto que vai dar a reviravolta final. Porque a ciência permite fazer, no caso, tu não tem simplesmente uma viagem no espaço, tu tem aqui uma viagem no tempo. Ainda que poucas pessoas tendam a dar essa nota para essa obra. Por isso que ela acaba se tornando algo mais de fantasia, porque ela tem esse elemento que é uma viagem no tempo, ainda que essa viagem no tempo ela não seja no mesmo sentido que muitas pessoas têm. E o Jules Verne ele começa a trazer esse tipo de tema. Outra obra que a gente vai ver isso é, por exemplo, a ideia da viagem ao centro da Terra, tá? Que tu tem, o pessoal tem esses filmes mais modernos, eles eu acho que fazem um pouco mais de exagero do que a obra em si faz, tá? Eu acho que pelo que eu lembro da obra, ela não faz. Tu tem as séries, As Viagens Extraordinárias, que depois tem a Ilha Misteriosas. Não sei se faz parte exatamente dessa série de cabeça. Deixa eu conferir aqui. É, Eu acho que foi uma série que depois eles organizaram, na verdade. Bom, depois eu comento mais disso porque é um tema interessante também de a gente ver. Bom, eles vão para dentro da Terra e aí perceba-se que lá eles encontram um mundo pré-histórico, tá? Isso, o que que é a ideia desse mundo pré-histórico? Pensem que isso tem relação com os fósseis. Então, tu tem ainda uma certa correlação. Não vou dizer exatamente a moral, porque não é exatamente uma obra com uma moral, mas o que ele está fazendo, ainda que não seja essa a moral da obra, ele está reforçando a tese paleontológica hoje vigente. Porque lembrem-se que até a gente ter a paleontologia moderna, muitas pessoas, e ainda assim a gente vai ter hoje esse tipo de contexto, muitas pessoas tomam o Gênesis a uma literalidade que às vezes nem a Igreja Católica admite. Tá? Ou pelo menos ela não admite de maneira magisterial, ainda que admita como possibilidade. Porque certas passagens do Gênesis, a prova de que aquilo aconteceu é virtualmente impossível de obter. Mas também provar que aquilo não aconteceu é uma outra complicação, né? Então tem a prova positiva e a prova negativa. O Verne ele acaba com essa obra trazendo um pouco essa correlação. E percebam que essa obra
ela lida com a mesma dinâmica que hoje existe na ciência, porque a ciência ela tem esse interesse tanto de explorar o espaço como o interior da Terra. Essa ideia de viajar para lá é de dominar e conhecer, percebam isso. E essa ideia de viajar e conhecer também se refere ao atomismo, né? A ideia de a gente olhar para dentro das coisas nesse sentido de procurar os átomos. Então eu vou, considerando aqui o tempo, eu vou mudar um pouco a ordem das coisas. Eu não vou falar do Trauber. Eu vou falar primeiro então do 20 mil léguas submarinas. O 20 mil léguas submarinas ele começa com os relatos de avistamento de uma criatura estranha. Então forma-se uma expedição para caçar. E essa expedição tem baleeiros, né? Porque eles pensam que é uma grande baleia. Ou assim, vamos colocar o contexto de mentalidade, que isso é uma coisa que o Verne faz bem nessa obra. Pelo menos, porque nessa primeira parte é isso o tema. As pessoas estão ouvindo falar dessa criatura, e aí elas pensam assim, o que que deve ser? Olha, o ser marítimo maior que nós conhecemos é uma baleia, então deve ser uma espécie de baleia. Por isso eles colocam baleeiros, e por isso também vai um biologista a bordo, porque ele quer estudar a baleia. Ah, até aquela velha questão, matamos ou capturamos, né? Muito bem. No final das contas, eles encontram o submarino do que o Capitão Nemo, tá? O Capitão Nemo, ele tá num exílio que ele se autoimpôs para fins científicos e para escapar da civilização, que é uma civilização terrestre, que destruiu a terra natal dele, tá? Então percebam que o Nemo aqui, ele não é simplesmente um líder militar, mas ele é um líder científico. Ele tem essa ideia do cientista. E a gente tem novamente, em alguma medida, transição da liderança profética religiosa para a liderança científica. Isso é uma coisa que marca muito esse contexto de escrita. O Lewis ele vai fazer um contraponto a isso. E outros autores vão fazer também, cada um com suas formas. Isso faz parte, inclusive, da temática de Senhor dos Anéis. Apesar de as pessoas terem uma certa dificuldade de perceber, porque é uma obra de fantasia e o elemento tecnológico lá aparece associado à magia. Não vem ao caso. Então, existe na obra a batalha contra uma lula gigante ou contra um grupo de lulas gigante, não me recordo agora. E aí percebam que essa lula gigante temos que relacionar com as mitologias do Leviatã. Algumas obras, algumas adaptações cinematográficas, pelo que me consta, principalmente, elas fazem mais parecer um Leviatã no sentido bíblico. Por quê? Porque exatamente o que eu comentei, porque tu está fazendo essa transição do sacerdócio, no sentido religioso, para o sentido científico. Tá? E isso é algo que perpassa, então, muitas das obras do Verne. É, não estou dizendo que o Verne faz isso necessariamente por malícia, porque o que eu volto a ressaltar nessa série, tu tem esse contexto de a ciência descobrindo uma série de coisas e não é de hoje, tá? Durante várias épocas. E aí a literatura ela começa meio que a sinalizar como a gente deve encarar essas descobertas científicas à luz de outras questões, né? Questões morais, questões sociais e diversos outros aspectos. Então é isso que está sendo feito. Quando a gente vê, vamos pegar um outro livro, que esse livro encerra a narrativa do Capitão Nemo, que é um grupo de pessoas que foge de balão e vai parar numa ilha misteriosa, que eles não sabem, né? Não foi mapeada. Não havia satélite na época, né? Hoje quase toda a superfície terrestre está mapeada. O núcleo mapear é uma outra história, né? O organismo humano, no sentido atômico, também mapear é outra história. Mas percebam que a ciência está, que é aquilo que eu volto a destacar. É, Como a ciência moderna muitas vezes ela reduz os seres humanos, o ser humano à composição
químico-biológico, essa composição material, e nega a alma, percebam que o ser humano ele não é uma qualidade para se explorar, ou seja, não tem alma, ele é como que um lugar. Essa mesma dinâmica que eu comento que se aplica à mudança, né, do giro astronômico que gera a ficção espacial. Tanto que a ideia de tu ter aqueles filmes da navezinha dentro do organismo humano, explorando lá, deriva disso, tá? Que o ser humano, por ser só matéria, ou assim, por não necessariamente ele precisa ser só matéria para a gente ter essa ideia narrativa, mas como se tem essa ideia narrativa do ser humano ser só matéria, eu posso encolher e aumentar ele, eu posso explorar ele interiormente. Então isso é interessante. Claro que a gente poderia fazer esse elemento de viagem como uma metáfora para fazer aulas de biologia explorativas. Isso é o que tem um pouco no anime Cells at Work. Bom, a Ilha Misteriosa. Vamos voltar para o livro. Ela, então, tem um grupo de pessoas que foge, se não me engano, da prisão e vão parar nessa ilha misteriosa. Por que ilha misteriosa? Porque eles não sabem onde é que eles estão, não sabem qual é o mapeamento, não sabem nada. Muito bem. Chegam lá meio a moda Robinson Crusoe. E eles começam a receber um auxílio, né? Eles encontram algumas ferramentas. Aquela coisa, eu olhei aqui, pô, não tinha essa caixa de ferramenta. Olhou de novo, tá lá a caixa de ferramentas. E aí tu tem a engenhosidade humana, muito próximo do Robinson Crusoe, mas não é exatamente a mesma coisa, tá? E essa engenhosidade humana que permite eles a sobreviverem. E esse auxílio providencial, no final, se revela como sendo o Capitão Nemo, que ele abandonou suas expedições, está na ilha, e ele ajuda esse grupo de pessoas a sobreviver à ilha que vai então sofrer uma erupção vulcânica e deixar de existir do mapa. Nisso, eles sobrevivem, então eles são resgatados por um navio. Né? E aí tem o auxílio. Então o que, que ele está fazendo aqui novamente? Percebam isso. Tu tem um grupo de aventureiros que, ou assim, pessoas que acabam se tornando aventureiros, que eles vão para um lugar e eles começam a receber um auxílio. Essa ideia do auxílio divino, aqui ele traduz então para quê? Que não é exatamente um auxílio divino, é um auxílio humano científico. E aqui a gente tem um elemento, a pinça narrativa, que vai levar a ideia depois, que se tem hoje principalmente, não em todas as obras, mas, por exemplo, Star Trek, Babylon 5, dos seres humanos eles ascendendo e chegando a um status em que eles são deuses para outras civilizações, tá? No caso do Babylon 5, tu vai ter essa ideia um pouco mais clara, porque tu tem os dois deuses, né? As duas raças alienígenas mais antigas, que são os Vorlons e as Sombras, e aí os humanos, eles encerram a guerra dizendo que, olha, vocês dois estão, na verdade, fazendo uma guerra por procuração, porque cada um quer que as outras raças evoluam do jeito de vocês. E eu vou propor para vocês que vocês parem com essa guerra e deixem as outras raças sozinhas. E aí os humanos então eles atingem esse status de igualdade com essas outras duas raças, que a gente pode então considerar que são as raças divinas, e aí eles têm a possibilidade de orientar a evolução das outras raças de uma outra forma, como, no caso aqui é o que o Sheridan propõe, que cada raça se desenvolva sozinha. Então, essa ideia do ser do auxílio divino reduzido ao auxílio humano, ela está presente já aqui na Ilha Misteriosa que o Verne faz. Vejam que isso não significa que de todo o Verne ele está fazendo uma confissão ateísta. Ele não está fazendo uma profissão de fé ateísta, eu não estou dizendo isso. O que eu estou dizendo é que gradativamente, quando tu tem essa transferência do sacerdócio para o cientista, tu vai gerar esse processo em que o ser humano ele se diviniza.
No processo sacerdotal, e aí, com todo o respeito, porque eu sei de todos os defeitos que a obra tem, eu acho que o desenho do Hércules, aquele classicão da Disney, ele mostra isso bem. Que na verdade, o que que ele acontece? A ideia é que o homem é divinizado por Deus. Entra um pouco na dinâmica do que o Fry coloca dos semideuses, que são pessoas que elas são personagens, né? Pessoas que elas vencem porque elas têm o auxílio divino, e esse auxílio divino dá a esses personagens o poder de enfrentar deuses e o poder de ser vitorioso. Então, percebam que o movimento científico ele é muito horizontal. Ele não tem um movimento ascendente. E na quando tu tem um elemento religioso, tu vai ter um movimento ascendente. E essa ascensão ela não se dá por conhecimento, ela se dá por virtude e heroísmo. Ou assim, ela se dá por virtude. E a virtude se manifesta pelo heroísmo, principalmente pelo sacrifício, tá? Isso inclusive é o que falta muito na literatura contemporânea, essa ideia de sacrifício. É, acho que deu para dar esse retrato. Eu ainda vou falar mais do Verne, mas eu vou falar no próximo vídeo. E se eu completar o assunto, eu vou já entrar em outros autores, mas eu gostaria de focar só no Julius Verne para ter essa ideia separada dos autores. Então eu vou encerrando esse vídeo por aqui e até mais.